Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui mais um videocast falando sobre eletromobilidade, descarbonização. Hoje eu estou aqui com o Rui. Obrigado, Rui, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui hoje para esse papo. Fica super à vontade, você está em casa, é um papo informal aqui, mas para a gente falar bastante aqui sobre mobilidade elétrica no Brasil. Então, começar, queria te dar a palavra para você se apresentar, contar um pouquinho quem é o Rui. Ok, eu é que agradeço o convite para estar presente e poder falar sobre eletromobilidade, né? E que é uma paixão desde 2009. Ah, Falar um pouco sobre o Rui, eu acho sempre difícil falar de mim, né? Mas vamos lá. Eu me formei em engenharia mecânica, né? É uma das minhas formações, engenharia mecânica, na Universidade da Rodésia, hoje o país conhecido como Zimbábue, né? Eu vim para o Brasil quando eu tinha os meus 20 anos de idade, né? E já passei por bastante coisa, né? Fui gerente corporativo no Você Senac, nasceu onde? nasci em Moçambique, né? E fui criado na Rodésia, atual Zimbábue, Que né? legal, Dos quero saber 5 disso. anos até os 20, mais ou menos, quando eu vim para o Brasil. E quando eu cheguei no Brasil, né? Como o Brasil não tem equivalência de estudos, então Uhum, você não. E engenharia você precisa se associar a um CREA, por exemplo. uhum. Eu fiz a opção então de utilizar uma outra formação, que foi inglês e literatura inglesa, para buscar trabalhar. E aí acabei indo para o Senac, fui gerente corporativo no Senac, montei toda uma estrutura de idiomas para o Senac na época, e sempre com o esporte, a parte mecânica por trás, né? Uhum. E na época eu fazia motocross, por lazer, os meus filhos também. Acabei indo trabalhar com uma pessoa que eu conheci, com o intuito de desenvolver novos pilotos para o Para mercado. motocross. Eu entendia que você tinha uma série, nós temos até hoje um monte de talentos, né? E esses talentos nem sempre têm uma carreira estruturada ou profissional. Inclusive para poder ir lá para fora, Estados Unidos, Europa, a buscar o sonho de ser um piloto internacional. Então eu, junto com o Islande, da RIBA, ah, montamos uma equipe de motocross voltada para a comercialização dessas motos italianas e para o desenvolvimento de jovens pilotos. Foi assim que vocês se conheceram, Foi, então? foi assim que eu me conheci com o Islante. E a gente tinha como procedimento dentro da empresa de viajar para a Europa, onde estava a fábrica, que era em Milão, né, em Uhum. Bolonha, na verdade, e participar de um dos maiores eventos de motos, que era o EICMA. Aham. E em 2009, 2007, na verdade, numa das viagens que a gente fez, foi a primeira vez que a gente viu o lançamento de um veículo de duas rodas elétrico. E Na naquela Feira de época, eu Milão. disse, cara, na Feira de Milão, isso aqui faz muito sentido. Só que um desafio enorme, porque a scooter estava começando a entrar no mercado brasileiro, né? Através do Toledo, né? A Suzuki Bergman Uhum. 125, né? Estava começando a trilhar um caminho e nós tínhamos esse desafio duplo, né? Era introduzir, quer dizer, Um novo o modelo. novo modelo, que é a maioria das pessoas acostumadas a andar de moto. Então, nós estávamos trazendo uma scooter e uma scooter elétrica, né? Então, dois desafios enormes. Mas, cara, a gente entendia e entende até hoje que este é o veículo mais adequado para quem vive numa cidade como São Paulo ou outras capitais. Por que disso daí? Porque é um veículo mais acessível, porque a nossa matriz energética é mais do que 80% sustentável,
né, e renovável. Então, esse veículo faz todo sentido no Brasil. Quando Né? você diz acessível, é em que Valor. sentido? Valor. Porque o veículo elétrico, ele traz com ele uma série de componentes para fazer ele andar, fazer ele funcionar adequadamente, que são caros, não são baratos. Sim. Né? Especialmente a bateria, que vamos dizer assim, o coração do veículo. E ela é a parte mais crítica, efetivamente, porque motor é motor e os motores são assim de vida longa, lifelong, né? Então dura a vida inteira o motor. Mas os outros componentes nem tanto. Então você tem muita tecnologia embarcada no veículo, o que faz dele um veículo de cara mais caro, né? E aí, logicamente, já que você está lidando com uma base cara, então você vai e coloca outras coisas top dentro do veículo, o que torna o veículo, muitas vezes, não tão acessível. Né? Ele é acessível em comparação a um carro, mas em comparação a outras motos, ele ainda é... Sim. Ele é mais... No carro você ainda consegue trabalhar algumas questões para tornar ele mais acessível, mas assim, mesmo o veículo de 2 rodas sendo caro, ele é o mais próximo da classe média, vamos dizer assim, né? E você tem acesso a ele. O grande calcanhar de Aquiles, no caso do veículo de 2 rodas, como todos, na verdade, mas se torna mais crítico porque ele está voltado para a grande maioria das pessoas. Não é seletivo no sentido de só um determinado camada social tem acesso a ele. Ele pode estar muito mais acessível. Mas como fazer ele acessível? Você só consegue fazer isso, na verdade, se você e a moto te permite fazer isso, que o carro não. O carro é mais difícil fazer. Mas a moto, ela permite você segmentá-lo. Então, eu consigo, por exemplo, ter a moto, eu consigo ter a bateria e eu consigo ter o fornecedor da energia de uma forma separada. Né? E eu entendo que, no caso das 2 rodas, nós estamos muito mais próximo a um business, como é que fala? Um planejamento de negócio muito similar ao de celular, né? Telefonia móvel, onde você tem o aparelho separado do serviço prestado pela prestadora, né? E o cara que trabalha a infra, que são as antenas e torres e coisa e tal. Então, nesse segmento, cada um trata de um negócio. Na moto, você conseguiria fazer a mesma coisa. Uma empresa dedicada ao veículo, com toda a sua tecnologia, uma empresa dedicada à construção da bateria, tornando ela mais acessível, e uma empresa voltada para o recarregamento e o fornecimento dessa bateria. E a bateria não necessariamente fazer parte do veículo. Então, eu poderia fazer bateria como um serviço. Ter a bateria como um serviço, já que ela é destacada, né? Destacada do veículo. Vou te fazer uma pergunta fácil, já vou para... Ok, vamos. E o que falta para a gente chegar nesse modelo que você está falando, ou numa moto acessível? Porque hoje uma moto elétrica vai custar aí 20, 25 mil reais. Ou mais, né? Dependendo dos custos ali de impostos, versus 8, 10, 12 mil de uma moto a combustão. Obviamente, assim, para quem roda muito, isso no longo prazo, o custo fixo dele ali com combustível é menor do que o quanto ele gasta para recarregar ali as baterias, né? Mas o que falta para a gente chegar num modelo de moto que realmente seja acessível, assim? Como é um modelo de negócio novo, trazer esses players para a mesa, porque aí você tem que trabalhar de uma forma... Como ecossistema. Você tem que criar esse ecossistema e eles têm que confiar um no outro. E onde ficam sempre os gargalos? O gargalo sempre é produção, né?
Se eu tiver uma demanda de X motos, né, e eu me coloco na posição de, ok, eu vou produzir essas motos, o cara da bateria vem junto comigo, o cara da infraestrutura vem junto. Então, esse acordo para estabelecer o ecossistema é que ainda não existe e precisaria existir para que essa área deslanchasse, né, e tivesse. Então, nós estamos vivendo um momento ainda que é aquele tipo, quem vem primeiro, é o ovo ou a galinha, e, na verdade, tem que vir junto nesse sentido. Se a gente conseguir estabelecer uma confiança entre um fabricante de moto, fabricante da bateria e o cara que vai disponibilizar a bateria com energia através de um sistema de swap stations, né, de gabinetes de recarga, né, juntar esses três players é fundamental. Por quê? Porque aí a pessoa, o indivíduo pode ter a opção de comprar a moto ou não, ele pode alugá-la, mas, se ele comprar, ele pode ter a possibilidade de alugar a bateria, de fazer um leasing da bateria, né? E ter um cara que tem a infraestrutura que vai carregar, né, essa bateria e disponibilizar ela. Então, o que a gente precisaria é o cara da infra, o cara da bateria, que produz a bateria, para torná-la mais acessível no Brasil. Não, ela pode vir importada também. Mas, ao colocar isso aqui no Brasil, você já reduz os custos. Hoje, por exemplo, se você importa uma moto elétrica, ou qualquer moto, na verdade, se ela for importada, você está pagando 18% de imposto de importação, mais 35% de IPI, fora os outros impostos. Então, você está falando de valores pesados. Um veículo que sai na ponta 1.000, aqui acaba chegando quase a 2.000, antes de poder ser comercializado. Se entrar marketing e todos esses custos por trás, então o veículo vai lá em cima. Margem de segurança, né, de investimento e tudo, o veículo vai lá em cima. Mas, se nós conseguirmos criar um ecossistema, né, onde você tem as responsabilidades individualizadas, né, você consegue atender o teu cliente na ponta de uma forma muito mais inteligente e, eventualmente, acessível. O B2B, né, os negócios empresariais, esses veículos voltados para delivery, para entregas, para soluções de serviço, primeiros socorros, atendimentos e tudo mais, né, é fundamental. E como tudo na vida, né, as empresas são muito, muito importantes no desenvolvimento de novas tecnologias. Né? Foi assim com o celular, né? Foi assim com como é que fala? Informática, né? Aqueles mainframes que ocupavam quase né, andares inteiros, depois passaram a ser tabletops, né, os CUs e coisas na mesa, para depois virar laptop, para depois virar um notebook. Então, quem banca esse desenvolvimento, essa pesquisa e desenvolvimento do produto, são as empresas. Geralmente começa com aplicações militares e depois vai para a empresa e da empresa chega até o consumidor final. Basicamente, esse é o processo que a gente tem que trilhar com o veículo de duas rodas. Deixa eu tentar quebrar assim, né, em três. Você falou bastante no fabricante ali, né? Dividir em três verticais. A primeira do fabricante das motos, o segundo da bateria e o outro a recarga ali, né? O operador das trocas, né? Empresa de energia. A gente dividindo nesses três aqui, se você puder explorar um pouco mais desafio e oportunidade para cada um deles, por exemplo, para a moto elétrica aqui no Brasil, para o fabricante, o que pega? Por que a gente não tem grandes fabricantes aqui? A gente tem uma capacidade instalada ali de
300, 400 mil motos nas fábricas de moto elétrica que tem hoje. Mas, de fato, ano passado a gente teve emplacado pouco mais de 8 mil, né? Que falta para a gente escalar todo esse potencial? E aí, quebrando nas três, né? Primeiro, do ponto de vista do fabricante, depois, em bateria, você falou de como que eu produzo aqui, né? Pode até ser importado, mas hoje a bateria é 40%, 50% do custo da moto, né? Se você for pensar na moto como um serviço, ela até vai um pouquinho mais 50%, porque você precisa ter mais baterias do Uhum. que moto ali para poder rodar. Então, assim, o que a gente poderia fazer para que isso ficasse mais acessível na sua opinião, e do outro lado também de energia ou dessas empresas que fazem a operação. Então, se você puder quebrar nesses três. Nós temos hoje alguns gargalos, né? Uhum, Para que haja uma evolução. Primeiro que nem toda a tecnologia necessária para produzir um uhum, veículo full electric de uhum. 2 rodas, 3 ou 4, tanto faz, né, não existe no Brasil. Uhum. Então, esse conhecimento eu não detenho ele aqui ainda, total. No mundo você vê que tem algumas China, Sim, etc, que já tem o domínio total, ou você vê ainda não. uma. Tanto a Europa quanto a China têm esse domínio de tecnologia de Tá. conhecimento para desenvolvimento, né, e aplicado. Uhum. Então, China em primeiro lugar, depois você tem a Europa que segue, né? Ah, só que o produto europeu, ele é extremamente caro, porque você imagina industrializar algo na Europa versus industrializar o mesmo veículo na China, né? Sim. Mais da metade do preço na China. Mais da metade, né? Mais do dobro É, lá o na Europa. dobro na Europa se comparado com a China. Então, essa tecnologia, a gente tem que criar oportunidades no Brasil para que a gente importe essa tecnologia num custo que seja inteligente, viável, né, economicamente viável, para a gente adquirir esse conhecimento para depois partir para uma produção própria. Então, esse é o primeiro passo, né? Uhum. Evitar que a gente cometa o mesmo erro que cometeu com a lei de informática lá no passado, que atrasou a indústria automobilística em quase 8 anos, ou mais do que isso daí, por não ter acesso à Conta, acho informática, que conta um pouquinho né? desse. É, Se puder dar mais detalhe, acho que vale a pena. como é que, num primeiro momento, o mercado brasileiro, né, as pessoas envolvidas, os órgãos envolvidos em proteger o mercado nacional, criaram leis, barreiras para importação de computadores, Uhum. tudo que envolvia a informática num determinado tempo. Quando, por exemplo, a indústria automobilística na Europa sai dos carburadores e vai para a injeção eletrônica, você tem mini computadores Uhum. responsáveis pela o momento de queima do combustível, a quantidade de combustível que é injetada no motor, tarará. E a gente sabe que motores injetados, eles eram muito mais econômicos, muito mais eficientes do que os carburados. Uhum. Por quê? Porque eles, através da informática, eles eram capazes de fazer uma série de leituras, né, de queima, sensores e um monte de outros itens que determinavam em que momento efetivamente eu tinha que dar a queima, quando é que o meu motor estava no ponto certo para queimar aquela mistura e tudo mais. Só que era um cérebrozinho e Um era computador. entendido como um computador. E, portanto, nós atrasamos a entrada da injeção no Brasil anos e anos Que não por era permitido trazer, porque era. equipamento que era entendido como informática ou Entendi. algo. Só que o mercado não estava. Eu vivi essa mesma situação aqui no Brasil no momento em que nós fizemos uma solicitação para que as baterias fossem trazidas e fossem essas baterias e os componentes eletrônicos que não existem, não estão disponíveis no Brasil, pudessem ser importados com alíquotas, Uhum. seja de IPI, seja de importação, Reduzidos. reduzidas. Para quê? Para que a gente entendesse o produto e pudesse desenvolver
um produto nacional compatível. E não teve eco, né? E basicamente seguindo o mesmo caminho da lei de informática. E quando eu me aproximei de alguns fornecedores de bateria e de motores, tá, dizendo, olha, eu preciso disso daqui, você tem disponível? Não, não tenho. Você tem interesse em trazer? Depende do número, né? Depende da quantidade. Dependendo da quantidade, eu trago e eu brigo por alíquotas mesmo. Então você fica novamente naquele. Então eu não posso trazer, mas eu não tenho um nacional disponível. E eu não tenho volume para fazer E eu não esse tenho pedido. volume para poder, sabe, para dar alavancar essa necessidade. Então, essas são se você quiser produzir algo aqui, você tem que começar passo a passo. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é importar. Importar para eu ter a melhor tecnologia disponível no mercado, entender como ela funciona e partir para uma produção local, nacional. Isso foi feito com carro, não foi? Que aí tem o teto de quanto você pode importar dos veículos, ele vai caindo ao longo dos anos. Sim. Mas justamente você começa importando enquanto você desenvolve uma indústria nacional. O mercado de 4 rodas é bem diferente de 2 rodas. Não só em termos de tecnologia, que os veículos leves, pesados, né, eles estão muito mais avançados do que veículos de 2 rodas. A tecnologia presente num carro de ponta, comparado com uma moto de ponta, tem um gap enorme entre um e o outro. Se você pegar, né, por exemplo, você pega Fórmula 1, em termos tecnológicos, Fórmula 1 é um laboratório, né? Então você tem Fórmula 1, e aí você pega MotoGP, o gap da tecnologia embarcada numa moto de MotoGP versus o que você tem disponível na Fórmula 1 são, eu não diria anos-luz, porque né, mas é muito grande, muito grande, né? As motos estão começando faz 2, 3 anos a brincar com a aerodinâmica. E a aerodinâmica na Fórmula 1 é da década de 70, quando o Colin Chapman começa a trazer coisas da aeronáutica e colocando elas para produzir um próprio carro. As primeiras asas nascem na Fórmula 1 na década de 60, né? As primeiras asas em moto começaram a aparecer alguma coisa. Lógico que tem uns estudos aqui e ali, mas uma aplicação efetiva, aí demora. Então a gente precisa trazer isso daqui para poder ter um produto nacional. E por que ter, ou ter um produto nacional ou um produto estrangeiro importado com input nacional? Essa era a minha... Vou aproveitar, deixa aqui, tá? Ok. Muita gente pergunta assim, né? Quando a gente vai falar de moto elétrica, pô, tem lá na China ou na Ásia de uma maneira geral, fabricante que fabrica um monte de moto elétrica. E de fato tem, assim, né? Hoje na China, mais de 90% das 2 rodas que andam lá, eles são de fato elétricos. Por que não é só importar, assim? O que você vê de necessidade de tropicalização, assim, de um produto chinês aqui para o Brasil, e até se você puder contar a tua experiência prática, assim, né? Você foi em 2009 que você começou nisso, das primeiras motos que você trouxe para até agora, teve alguma evolução? Teve alguma modificação? Então, acho que vale compartilhar isso um pouco, assim, a realidade de uso e de terreno e etc. aqui no Brasil, qual que é a diferença com a China e, assim, o que de fato você aprendeu na prática com as primeiras motos que você trouxe, as evoluções que elas tiveram que ter para atenderem a necessidade aqui do brasileiro.
Você tem várias coisas que você precisa levar em conta quando você traz um produto estrangeiro para dentro do Brasil, né? Vai desde design, né? Uhum. A design, aplicação, né? Modelo, tipo de veículo, e depois as necessidades e adequações técnicas, estruturais ao veículo, para que ele possa atender às necessidades do Brasil. Começando com, tirando a parte de design, né? O latino-americano, na sua grande maioria, ele é adepto da moto, ok? Uhum. Então, ele geralmente a grande maioria é o primeiro veículo. É um veículo que ele utiliza muitas vezes, tem uma função dual, ele é utilizado para o lazer e é utilizado para trabalhar, né? Então, esse veículo ele tem que ser meio camaleão, ele tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele tem que dar prazer a quem comprou, muitas vezes é um sonho de consumo. Sim. Então, primeira coisa. Segunda, geralmente, como eu falei, primeiro veículo. Então, primeiro e às vezes único veículo que o cara tem. Então, ele tem que dar conta de uma série de coisas. Visual é uma, design é importante, que seja uma moto, né? E que seja eficiente e durável, né? Uhum. O Nós brasileiro é um ativo de longo prazo. de longo prazo, não é por causa inclusive por causa preço. do valor, Sim. né? Porque ele é difícil de adquirir, né? Então você tem que levar todas essas coisas em conta. O veículo elétrico, desenvolvido na China, né? A grande maioria desenvolvido na China, e aqueles desenvolvidos na Europa, eles começam já com bases totalmente diferentes do brasileiro e do latino-americano, na grande maioria. O europeu e o chinês também, geralmente ele trabalha onde ele mora. Então, o máximo que ele percorre para sair de casa e ir para o trabalho ou para a região onde ele vai prestar serviço é muito pequena a distância. Tá? Geralmente é menos de 8 quilômetros. Os europeus têm uma tendência de morar dentro da cidade, né, onde eles moram, e trabalhar ali. Né? Não é o nosso caso. O nosso caso, a maioria das pessoas percorrem grandes distâncias para chegar no trabalho. E nós temos uma coisa muito doida, que é diferente da Europa, né? Depois eu falo um pouquinho dos Estados Unidos, que é parecido com o nosso. Então, por exemplo, uma grande parte da população no Brasil, em São Paulo, o que ela faz? Ela mora na periferia para trabalhar no centro. Uhum. Então, vamos pegar a área do iFood, Uhum. né? O que acontece? O entregador, ele pode trabalhar em alguns bairros, quer dizer, essa aqui é a minha área de trabalho, mas para ele chegar naquele bairro lá, geralmente ele percorre 20, 30 quilômetros, porque ele mora na periferia. Ele mora em Taboão da Serra, ele mora em outros locais que não são a cidade de São Paulo. E porque aqui é caro pra caramba você alugar uma casa para. Então ele percorre essa distância. E aí começa o primeiro entrave. O veículo, a maioria dos veículos elétricos, eles foram concebidos para percorrer pequenas distâncias. Então, quando você fala numa autonomia de 80 quilômetros para um europeu, cara, é muita coisa. Né? Se você pensar que ele muda de país a cada 300, 400 quilômetros, tá? 8 quilômetros, 80 quilômetros de autonomia para um veículo elétrico, dá e sobra. E no Brasil? No Brasil, isso aqui dá metade da distância que ele tem que percorrer só para chegar onde ele vai trabalhar. Então, esse é um dos primeiros gargalos que tem. Então, ou seja, autonomia já é um gargalo. Mas você tem outros, além de design, autonomia, você tem potência que você tem que pensar, porque a maioria desses países são flat, né? Eles são rasos, né? Não tem subida. Quando eu trago pessoas de fora para a cidade de São Paulo, por exemplo, você está aqui embaixo, numa boa, percorrendo uma rua, você vira à esquerda e você dá de cara com uma Rocha Azevedo.
Uhum. E aí você diz, uau, né? Baita ladeira. Baita ladeira. Você chega no topo, a Paulista e a continuação da Paulista, sabe, Cardeal Arco Verde, você vai lá para a zona de Paraíso, Vila Mariana, é uma reta só e é flat. Só que para chegar na Paulista você tem que subir e você desce depois da Paulista. Aí você vai para um bairro tipo Santana, né? Que você está ok aqui embaixo, de repente você vai para o Tucuruvi ou vai para uma outra lugar e bumba, mais uma subida. E isso não é comum. Então você tem que pensar, então eu tenho que mexer em performance, eu tenho que mexer na entrega da potência. Ela não pode ser. E geralmente o veículo elétrico, o que é? São simulações. Ele simula a tua tocada. Um veículo elétrico, ela vai, né, se você liga, ele vai de 0, potência total, num piscar de olhos. Então, para você subir, você tem que copiar e simular uma tocada de veículo a combustão, que sai de 0 a 1000 RPM e tem a sua potência máxima lá nos 2.700, 3, se for um veículo bem coisa lá em cima, 7.000 e coisa e tal. Então, ele simula isso daí. Então, eu tenho que fazer, quando eu estou desenhando a minha curva de aceleração no veículo, eu tenho que levar isso em conta. Então, eu não posso ficar esperando que o veículo ganhe velocidade para ele subir. Aquela potência tem que entrar na hora. Entendi. E isso é complicado, porque no carro a combustão, seja ele automático, seja ele manual, você tem as marchas pré-definidas no automático e você troca no manual, tá? De acordo com o que você está te enfrentando. O desenho para o elétrico, ele está lá eventualmente eu consigo colocar 3, 4 curvas de aceleração e aí eu chamo de modos. Então, modo econômico, modo esportivo, modo coisa, para replicar isso daí. Mas isso não é só isso. Aí eu tenho que pensar em suspensão, reforço no quadro. A lombada aqui do Brasil não tem em todo lugar do mundo. E os nossos buracos são únicos. Eles têm umas características muito deles, né? O nosso buraco, não sei se você percebeu, ele é uma parede, na verdade, ele é um buraco, mas a parte da frente ou de trás, seja lá qual for, é uma parede. Então, quando você bate seco. Isso tem muito a ver com o nosso terreno, que também é diferente, né? Quem faz motocross, sente muito isso daí, né? Você vai para os Estados Unidos, você vai para a Europa, você vai andar, a roda dianteira, ela vai batendo no terreno e quebrando e abrindo caminho, né? Aqui parece que não, cara. Parece que forma um buraco, é uma parede. Então, o negócio detona com a tua suspensão, com a roda. Se você puder contar aí, Rui, assim, até pegando um pouco disso que você falou, autonomia, a questão de suspensão, essas adaptações. Colocar até na linha do tempo ali, né? Primeira moto que você trouxe lá em 2009, o que você teve de aprendizado na prática, assim, até desenvolver as motos que hoje no iFood a gente tem quase 1000 motos elétricas operando. Boa parte disso é da V-Moto, né? Então, com certeza a moto que está andando hoje, que o entregador fala assim, putz, essa moto é legal, eu gosto, me atende. Imagino que não é a mesma moto de 2009, né? Nós temos 2 modelos que são assim os mais vendidos aqui no Brasil, que é a VS1 e a CPX. Na verdade, são praticamente a mesma moto, uma voltada mais para uso pessoal, passageiro, a outra propriamente delivery. Ela nasce como um veículo de delivery. E nós temos uma característica diferente, muito diferente da maioria das montadoras. Nós temos 3, 4 veículos na nossa linha que, quando o engenheiro colocou, sabe, a ponta do lápis no papel para começar a desenhar a moto, ele estava desenhando este veículo para entrega. Legal. Então, ele já levou uma série de coisas em mente para poder desenvolver o veículo.
porque a Muitas entrega de o cara é heavy user, né? Ele yeah. usa no E estresse ali não da. só isso, você tem uma série de características que você tem que pensar. Às vezes o veículo não é de gosto da pessoa. Ele olha para o veículo e diz, é estranho. Mas aí também, se você pensar, né, ah, alguns veículos não são necessariamente de gosto, né? Eu acho que se você tem a opção de comprar, você não compraria uma van Uhum. para uso Mas é pro diário. trabalho é o Mas para que. o trabalho é o que mais funciona, Uhum. né? E a mesma coisa acontece com um veículo de entrega, um veículo de trabalho. O que é levado em consideração? Você tem que levar em consideração que essa moto, o condutor, sobe e desce dessa moto não sei quantas vezes por dia, mais de 500 vezes por dia que ele sobe e desce do veículo. Então, eu não posso, aí quando o cara pensa, você diz assim, cara, lançar a perna por cima do banco da moto é arriscado. Se você é um usuário que só vai do serviço para o trabalho e volta, não tem problema. Eu lanço a minha perna por cima da moto, quantas vezes por dia? 4, 5, 6? Uhum. O cara não. Ele faz isso 500 vezes. Então, você ferra com o teu... Você cansa o piloto subir e descer. Por isso que é uma scooter. Porque na scooter eu não subo na moto, eu sento na moto. Diferente. Se você tem um baú nas costas, pior ainda, porque aí eu tenho que fazer um malabarismo para minha perna não pegar o baú e não derrubar a moto no chão. Acontece pra caramba esse tipo de coisa. Então você tem que pensar num veículo que me permita acessar o veículo e descer do veículo da melhor e mais confortável maneira possível. Uhum. Segunda coisa, tem que ter uma roda grande para o Brasil, para dar conta dos buracos, lombadas e coisa e tal. E tem que ter uma estrutura forte justamente para não quebrar no meio do caminho, né? Então você vai ver que, por exemplo, a VS1 e a CPX, ela tem o esqueleto dela, o chassi dela, como se fosse um exoskeleton, né? Como se fosse um, A um, proteção um ali. esqueleto externo, Uhum. né? Diferente do nosso, que é interno, né? É tipo inseto, é Uhum. por fora para dar uma carcaça bem rígida a ela, né? Depois você tem os componentes eletrônicos, que vibra pra caramba, né, não podem quebrar, não podem sofrer, e tem a parte climática, que é o nosso clima, né? Chove bastante aqui, né? Lá nem tanto. Então, as coisas têm que ser à prova d'água, né? A Vedação é diferente. vedação é diferente, trabalho da suspensão, carga de mola tem que ser diferente para poder aguentar não só o peso, como também o peso do condutor, o peso da carga e lidar bem com o solo. Na média, o brasileiro é mais pesado que o chinês, né? São, se for referência China, Brasil, sim, com a Europa já Não. menos. Mas lá as ruas, a grande maioria são tapetes. Então, né, para você ter uma ideia, o índice de quebra de roda no Brasil versus a Europa, nossa, aqui é quase 6, 7 vezes superior. O que vocês tiveram que mexer na moto, assim, que mais te marcou? Essa questão de suspensão. Hoje as motos, a V-Moto tem uma fábrica na China. Uhum. A moto que ela fabrica para atender o mercado chinês é o mesmo projeto de moto que atende aqui no Brasil ou Não, são... a V-Moto ela tem uma peculiaridade que é, na verdade, ela é de origem australiana, Uhum, com fábrica na China. uhum, Mas o mercado dela, o foco é o mercado europeu, tá. agora o mercado latino-americano, né, especialmente o Brasil, né? Então, as nossas referências são sempre esses dois continentes, né? Ou seja, a nossa qualidade sempre foi uma qualidade a nível europeu. Tá. E nós temos hoje parceiros que nos ajudam não só a ter uma qualidade muito boa, ter um design muito bom. A V-Moto tem como parceiro a Ducati,
que nos ajuda em termos de resultado final, se a moto é legal, não é, se a ciclística dela é boa ou não. Nós temos Adrian Morton, que é um designer fantástico, que é do Creative C Studio, que faz os desenhos. O cara, ele desenhou e assina MV Agusta Brutalis e outros produtos da MV Agusta, né? Hoje é responsável pelo nosso design. Temos a Pininfarina também, que faz os veículos mais top da nossa linha. Então, quando você traz isso para cá, né? Você tem que fazer adequações. Performance, tamanho de roda, tipo de pneu que você está usando, tipo de suspensão que você está usando e a eletrônica. Nós somos um dos poucos fabricantes de veículos de duas rodas vindo, né, com fábrica na China, que os conectores são conectores automotivos. A grande maioria usa conector da linha branca. Ok? Eu acho que que reduz o custo, mas a primeira chuva já era. Já era. Bom, ô Rui, e aí uma dúvida minha aqui, né? Você falou bastante de adaptações, acho que da moto, você elencou o tamanho da roda, o pneu, a suspensão, os conectores ali que são parte vital. Em relação à bateria, você tem ali a bateria, ela é composta pelas células, né? Que a China é o maior produtor e acho que todo mundo aqui no Brasil, boa parte é de fato importado. Mas ela tem a inteligência, que é o BMS, certo? Isso. Tá, só para ver se eu não estou Não, falando não, é bobagem. isso mesmo. Estudei certo, né? E como que você... E aí, obviamente, sim, respeitando a inteligência do desenvolvimento de vocês, mas assim, qual que é a diferença desse BMS? Porque primeiro explicar assim, né? Qual que é o papel dele para a bateria e para a performance da moto e o que ele tem de diferente entre um BMS para operar uma moto na China ou na Europa, aqui do Brasil, assim, sabe? Ok. Como ele distribui a carga, o que vocês diferem e como a gente talvez num futuro assim desenvolva o BMS, assim, cara, esse aqui é BR, esse aqui é para rodar no Brasil, assim, o que ele teria? O BMS, né, que é a sigla em inglês de Battery Management System, né, sistema de gerenciamento da bateria, né, ele tem basicamente dois papéis. E ele é diferenciado de acordo. Então você vai ter BMS que são simples e você vai ter BMS que são extremamente complexos, ok? Geralmente a bateria existem N maneiras de produzir, mas as mais comuns são a base de células, que parecem umas pilhas, né? E pouch, que são bags, que são como é que chama? Sacolas? São, né? Parecem umas sacolinhas, né? Bom, você tem esses dois que são os mais comuns, tá? O sistema de bateria, né? Você tem, ela é composta de uma estrutura de plástico, geralmente um casing, né? E você vai produzir vários módulos desses aqui para chegar num tamanho X de bateria. Então, por exemplo, uma bateria de 60 volts, 45, 50 amperes, por aí, 48, 50 amperes, 52, ela vai ter uns 13, 14 desses núcleozinhos acoplados, né? A coisa que dá para ela vem numa estrutura tal, né? Um engradado, vamos chamar assim, que Engradado, permite todo mundo vai entender. isso para que o ar possa correr, né? E ela possa ter um campo para dissipar calor, né? Porque ela gera calor, esquenta, né? esquenta. Então, tem dessa forma. O pouch, que são os bags, eles são também X número deles, né? Colocados um em cima do outro para dar o formato da bateria. E eles geralmente recebem uma cobertura de gel, ok? Dentro do casing, né? Do compartimento externo,
colocado lá dentro, aí ela vem com um gel, uma massa líquida num primeiro momento, que depois vira uma cera, tá? Para não deixar aquilo ficar chacoalhando dentro do casing, para dar maior proteção. Independente de uma ou outra, né? O que você vai ter? Você vai ter um BMS. Esse BMS, no caso daquela que vem tipo bateriazinha, você tem um BMS complexo que vai ler uma por uma. Tá. Uma por Pra uma. entender cargas, está distribuído. Como é que ela está de carga, qual a temperatura dela, tarará, para que no carregamento ou recarregamento o BMS saiba, olha, eu posso mandar energia para cá, não posso, eu tenho que dar um tempo para isso, e ela controla uma por uma. Você vai ter um BMS menos complexo, que já não vai ler uma por uma, vai ler o PEC. Né? Estou lendo o PEC está ok, parará, parará. O BMS da Paut, como são muito menor, o número é menor porque eles são volumes bem maiores, ele vai lá, grande maioria de veículo de qualidade, vai ler uma por uma, sabe exatamente, são 13, 14, vai ler exatamente o que está lá, se está tudo bem ou não, e ele faz então, ele leva duas coisas em consideração, qual é a minha carga atual, qual é a minha temperatura atual. Eu posso receber carga ou não posso receber carga, tá? E o BMS ele é responsável por dar carga, ver a temperatura, se esquentou demais, corta um pouquinho e vem. Outra coisa, se ela baixa, se a carga baixa, se ela vai abaixo de um determinado voltagem, o BMS impede ela de carregar, porque ela provavelmente está com algum problema e pode se tornar um passível de alguma coisa dar errado. Então ele trava a carga para aquele lá e ele te avisa, né? Aí a bateria começa a não mais a carregar 100%, 98%, começa a dar umas quedas, você sabe que deu pau ali. Além disso daí, o BMS também é responsável pela entrega de potência. Então, se o meu motor diz assim, eu quero 40 amperes desses 45 que você tem, é o BMS que diz se a bateria tem ou não condições de entregar. Porque se ele não fizer isso, sobrecarrega a bateria e aí você pode ter um acidente. Então, o papel do BMS é fundamental para carga, recarga, entrega da energia para que o veículo possa operar. Alguns BMS separam, porque aí você tem os conectores com vários pinos, vão separar N informações para entregar para o veículo, para ok, eu não posso te entregar tudo, mas vou te entregar X%, sou responsável por X parte de iluminação ou não. Esse papel pode estar tanto no BMS quanto no controlador. O BMS, ele é um desenvolvimento, então, por exemplo, da Avemoto, ela tem o BMS dela. Ou isso é em conjunto com o fabricante de bateria? Como que funciona? Então, no caso da Vemoto, todo produto, ele sai desenhado pela Vemoto. Então, a Vemoto desenha a moto, diz o que a bateria, como é que a bateria tem que ser, como é que o BMS tem que ser, como é que o controlador tem que ser e os outros componentes eletrônicos. Que ali é a inteligência, né? Sim, e aí porque nós temos um PID dentro da Vemoto. E aí a gente entrega para um fornecedor. E o fornecedor nos entrega, assim como as demais peças. Então, hoje, dentro de uma montadora moderna, por isso que chama montadora, ela não produz nada. Né? Então, eu escolho X fornecedores, eu entrego o desenho das minhas carenagens, eu chego no cara que fabrica amortecedor, diz que era o meu amortecedor assim, assado, né? Não só dimensões, mas carga de mola, quantidade de óleo, parará, parará. Mesma coisa acontece com a bateria, com o controlador e com roda, com tudo na moto. Né? Ela sai já com todos os detalhes para cada fornecedor. A gente recebe de volta, analisa se está ok,
E aí vai adequando mercado a mercado, olha, para o Brasil, assim, geralmente o que acontece é que, uma vez adotado algo que o Brasil solicitou para dar conta do mercado dela, Já vai pro se isso. for superior ao europeu, sempre vai ser o superior, ok? Entendi. Então, se a demanda superior é da Europa, ela é válida para o Brasil. Se a demanda do Brasil é superior, ela é válida Que aí para a diminui a Europa. complexidade da Sim, fábrica. aí você uniformiza. Sim, E você está legal. sempre trabalhando com um produto que você sabe que vai entregar. Boa. Estamos chegando no final aqui, Rui, mas eu tenho mais uma pergunta fácil. Assim, Ok. quais são os planos da Vmoto de vir para o Brasil? Ou como ela enxerga o mercado brasileiro? No começo você falou bastante de custo de importação, imposto para trazer isso. Então, primeiro é como a Vmoto enxerga o mercado brasileiro e até latino-americano. E se ela tem planos ou como ela enxerga também produzir aqui no Brasil, que eu acho que é uma seria bom assim para promover a indústria, já alguém com know-how ali, como que vocês enxergam isso? Então, a gente entende que a gente tem que estar, nós temos que estar perto do consumidor, o mais próximo possível. A China é longe. É. Então, você tem que estar presente, nós temos que estar presente no Brasil. A vinda para o Brasil depende de uma série de coisas, né? Como hoje, para vir para o Brasil, o caminho mais adequado é via Manaus, porque é lá que estão os incentivos e é lá que eu consigo fazer com que o valor do veículo caia, entre numa faixa acessível ao grande mercado e aquele mercado que a gente entende como potencial, né? Você tem que vir por Manaus, né? Para que isso aconteça, a produção mínima tem que estar anual, tem que estar na casa dos 5.000, 6.000 unidades ano para começar, para você ter uma unidade lá e fazer valer a pena. Aí é uma dúvida, para você ter uma fábrica de fato ou para ter uma montadora, tipo um CKD ali para montar aqui no Brasil? Para ter um CKD. Tá. Para você pensar numa fábrica efetiva, né, de propriedade própria, de ponta e tudo mais, começa a pensar em números tipo 25, 30 Ano. mil ano. Né? Capacidade Agora, a produtiva. gente entende que isso daí é possível? É possível. E com parceiros, os parceiros certos, a gente consegue fazer isso. Quando eu digo parceiro certo, por quê? Porque nós estamos pensando na Vmoto que você precisa realmente ter aquele ecossistema que a gente Sim. falou logo no começo. E que aquele é o caminho mais Fabricante, adequado. bateria, Sim. infraestrutura E de aí, recarga. nós conseguimos também, ao dar os primeiros passos nesse sentido, nós conseguimos, inclusive, aumentar o número de fornecedores locais. Então, por exemplo, para que eu traria uma suspensão de fora se eu tenho um fornecedor de suspensão aqui dentro? Por que eu traria, por exemplo, a BMS de fora se eu tenho alguém que poderia me entregar um Sim. BMS aqui? Sim. Por que eu tenho que importar bateria se eu tenho alguém que consegue montar a bateria aqui no Brasil? E aos poucos você constrói esse ecossistema. O que está faltando é, na verdade, você ter, não muitos, 3, 4 players que sentem à mesa e dizem assim, Vamos fazer junto? vamos fazer junto? E você dar esse passo, não, eu acredito. O que impede, por exemplo, e o mais importante, talvez, não são 3. Né? Eu estou pensando em 3, que é o da moto, o da bateria e o da infra. Tá? Seria 4. Né? Porque você tem alguém que vá garantir para esses 3 aqui, eu tenho mercado para vocês.
Sim. que é um Você iFood. tá apontando para mim já, né? Já, quer dizer assim, olha, senta os quatro na mesa, dizer, vamos fazer isso, vamos junto e vamos coisa. Logicamente, não é de um dia para o Claro. outro que isso acontece, mas esse primeiro passo, ele tem que ser rápido, tem que ser muito rápido. Ah, porque no meu entendimento, se a gente não fizer isso, né? E eu digo isso por quê? Porque eu entendo que o Brasil e um grande número de países latino-americanos tem uma condição, né, que a Europa não tem. A Europa, para fazer o veículo elétrico rodar, né, a, a fonte de energia, a matriz de energia deles hoje não é limpa. Já foi, né? Limpa numas. Né? Vamos dizer, quando era nuclear, tinha energia à vontade e Hoje de boa basicamente é qualidade. termoelétrico. Hoje é termoelétrica. Ou seja, não funciona aquilo ali. Então, eles não são necessariamente um país onde o elétrico, lá na ponta do lápis, Vai descarbonizar. vai descarbonizar. Né? Já a América Latina, especialmente o Brasil, não tem. Não faz sentido hoje você, por exemplo, não estou nem falando de entregador, estou falando da vida cotidiana das pessoas que moram em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre. Cara, ficar 45 minutos no trânsito para percorrer 6 quilômetros, 8 quilômetros, veículo de 1 tonelada, transportando uma pessoa de 80 quilos, de 70 a 100 quilos, vai. Não faz sentido nenhum, ocupando o espaço que ocupa, queimando o combustível que queima, né? As cidades urbanas, né? As metrópoles, as grandes cidades, essas são assim, cara, é a casa do veículo elétrico. De duas rodas, o levíssimo, não é o veículo elétrico, carro, porque não adianta nada também pôr um carro que pesa 3 toneladas, 4 toneladas, transportando uma pessoa. Ah, mas ele é elétrico. Não, também não faz sentido. Pensar Agora, na micromobilidade urbana. duas rodas, 3 rodas, né? E outros veículos levíssimos, até de 4 rodas, fazem sentido, porque a carga com swap é muito rápida, é mais rápida do que abastecer um carro ou uma moto, é mais segura. Se você tem empresas de ponta fazendo a bateria, é super seguro. É mais seguro para o condutor, porque a maioria desses veículos você pode digitalmente travar a velocidade máxima. Sim. Então se traz mais segurança, se sabe exatamente o que a pessoa está utilizando. Não faz sentido andar a 80 km por hora num corredor. Cara, se expor a E o que mais... acidente não é necessariamente a velocidade final, mas é o contraste. Né? A que velocidade você está conduzindo e o teu environment, como é que fala? O teu ambiente em torno tá, né? Corredor é bacana, mas se eu estou a 20 e você está a 60, 70, tem uma diferença de 40 quilômetros aí, qualquer movimento que eu faça, lerdo ou não, tá? As consequências não são pequenas. Então, eu acho que esse é o caminho. Juntar essas pessoas, sentar, né, e fazer a coisa acontecer. Porque o nosso país, ele tem a melhor base, acho que no mundo inteiro. No mundo inteiro. Concordo com você. Rui, obrigado. A gente está chegando ao final aqui. Queria deixar ali aquela câmera sua. Então, se você tiver alguma mensagem final aí sobre eletromobilidade, como você enxerga o futuro aqui de 2 rodas dos levíssimos elétricos aqui no Brasil, uma mensagem de de esperança. Olha, como eu te falei, eu acredito muito no potencial do Brasil.
especialmente na categoria dos levíssimos. E não é só moto, né? É moto, é triciclo, são veículos de 4 rodas que a gente ainda não explorou. Eu acho assim, acredito muito nos quadriciclos para transportes mais pesados, até 500 quilos, né? Que são veículos que não entram na categoria de leves ainda, eles continuam dentro da Leves são os categoria, carros, né, isso, normais. né? Continuam na categoria dos levíssimos, com baixo custo de manutenção, baixo custo de operação, né? E uma baita contribuição para a sociedade como um todo. E entendo uma coisa que é fundamental, e aí já não estou falando como parte de uma empresa ou das empresas em si. Nós temos, o governo, né, tem um papel fundamental nessa empreitada e nessa caminhada. E uma das coisas que eu percebo, que eu vejo em outros países, né, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, as decisões elas não são tomadas baseadas em num único driver, numa única vertente, né? A coisa é muito mais, quando ela é analisada, ela é muito mais holística. E a gente precisa, não é só uma questão de descarbonizar, né? Quanto é que eu consigo economizar? Então é uma questão financeira, é uma questão climática, é uma questão de saúde em 2 pontos, né? Que é de acidentes com esses veículos, que você com o elétrico, como você consegue Define controlar a parâmetros. velocidade, você consegue reduzir os impactos disso daí, mas também não se calcula quanto se economizaria, né, Saúde com pública. saúde pública, de problemas respiratórios que você tem numa cidade como São Paulo, que vira e mexe está num patamar de tão seco que acaba te influenciando. E aí o CO e CO2 só Agrava ali para quem agrava já tem, né, para quem problemas. já tem problemas respiratórios. Sim. Então, se você olha todo o ecossistema, né, você olha o todo, os benefícios são muito grandes, né? E eu acredito muito. Nem todo veículo, né, engenharia, a gente, né, né, a gente sempre pensa em, tem uma palavra em inglês que ela tem um poder muito forte, eu não sei se é a mesma coisa no português, que é o compromise. Engenharia é sempre um compromise. Eu estou sempre abrindo mão de algo para ter algo diferente. Então, eu não tenho potência, eu não consigo ter potência e economia. É muito difícil porque eles são antagônicos. Então, eu sempre tenho que abrir mão de algo para chegar em algo melhor, né? E isso tem que ocorrer. Então, eu tenho que levar em conta. Eu vou agradar todos? Não, não vou. E o uso deste ou daquele combustível deve ser analisado no quão eficiente ele é para Aquela aquele realidade. para Sem dúvida. aquele momento, para aquele serviço. Por isso que eu tenho um caminhão, por isso que eu tenho Um trem. um trem, por isso que eu tenho um navio, por isso que eu tenho um avião, né? Eu tenho todas essas coisas aí para dizer o que funciona melhor Pra cada neste ambiente ou nessa situação. E alguns veículos vão ser assim, não, o elétrico é o melhor. E outros vão dizer assim, não, combustão faz mais sentido aqui. E o outro vai dizer assim, olha, energia X, Y, Z é melhor aqui, hidrogênio é melhor aqui, nuclear é melhor aqui. Eu só tenho que cuidar para que essas coisas tenham um impacto menor possível no meu dia a dia e na minha existência aqui na Terra. Então, é isso que eu tenho que levar em conta. Quem diz assim, não, o elétrico é a solução, o combustível enterra porque ele... Não pode ser olhado dessa forma. Não pode. Se olhar assim, você está sempre trabalhando aqui nos extremos, né? 8 ou 80. E não é essa a solução, né? A solução está aqui, a razão está aqui no meio, né? Que seja bom para ambos. Esse é o caminho mais certo.
É nisso que eu acredito. Muito bom, Rui. Obrigado, queria te agradecer. Obrigado, André. Valeu. É um prazer ter te recebido aqui. Então, vai finalizando agora nosso videocast. Agradecer novamente ao Rui, acho que foi uma aula. Ficamos aqui mais de uma hora falando e passou rapidinho. Vai ficar bem mais tempo. Dava para abrir uma cerveja aqui e ficar mais um tempinho aqui. Valeu. Mas André. obrigado, Rui. Muito Valeu, obrigado. galera. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.